É improvável que esse outdoor em Governador Valadares, Minas Gerais, seja capaz de definir as eleições nos Estados Unidos. Mas, no mínimo, isso aqui serve para constatar a contradição de um tipo de nacionalismo que transcende as fronteiras e transcende os muros que ergue para se unir em torno dos mesmos ícones, dos mesmos mitos. Apesar do apoio em Minas Gerais, Trump pode estar numa pior. Uma pesquisa divulgada pelo Wall Street Journal em 15 de outubro colocou o republicano 11 pontos percentuais atrás do concorrente Joe Biden. Trump teria 42% das intenções de voto, contra os 53% de Biden. Embora a pesquisa aponte um desfecho favorável para os democratas, existem outros fatores que podem tornar tudo muito mais nebuloso, dificultando qualquer exercício de previsão. É que a maior democracia do mundo tem lá suas dificuldades para organizar uma eleição. Por exemplo, em 2000, quando a disputa era entre George Bush e Al Gore, houve contagem e recontagem de votos. Bush venceu, mas até hoje existe dúvida sobre quem foi o vencedor de fato. Em 2020, as tradicionalmente avacalhadas eleições dos Estados Unidos vão precisar superar as dificuldades adicionais criadas pela pandemia. Votar pelo correio não é exatamente uma novidade nos Estados Unidos, mas em 2020 a escala dessa modalidade de votação deve ser sem precedentes, isso por causa da pandemia. Por si só, isso já causaria um transtorno num país que, de novo, tem dificuldades para organizar uma eleição compreensível, confiável e sem conflitos. Tendo acesso a números que mostram que os eleitores que vão usar os correios preferem o candidato democrata, Trump logo tratou de sabotar os Correios. É que, como presidente, ele define como e quando o orçamento é aplicado. Sendo assim, ele pode decidir segurar o dinheiro que deveria financiar as atividades dos Correios. E foi isso que ele fez, alegando que o dinheiro público que vai para os Correios é geralmente mal administrado. But President Donald Trump is setting up a fight against the post office. He is threatening to withhold money, and the Postal Service is warning it may not be able to deliver those ballots on time. Do lado democrata, figuras importantes denunciaram isso, que consideraram ser uma sabotagem. Kamala Harris, a vice de Biden, escreveu: "Não podemos permitir que Donald Trump destrua o serviço postal dos Estados Unidos. O Congresso deve se esforçar para garantir que os idosos do nosso país possam receber seus remédios que salvam vidas a tempo e também que pessoas possam votar com segurança." Mas não é só assegurando os repasses para o serviço postal que Trump boicota a votação à distância. Primeiro, ele admitiu que a votação pelos Correios colocava os republicanos em desvantagem. Aí depois, ele começou a insistir que esse sistema de votação está sujeito às fraudes, o que não conta com nenhum respaldo de especialistas. Aí, num terceiro momento, ele começou a usar essa desconfiança em relação aos Correios para sugerir que ele não vai aceitar uma eventual derrota. Em setembro, ele passou a incentivar os eleitores dele a votarem 2 vezes, uma pelos Correios e outra nas urnas. Basicamente, o cara está pedindo que o eleitorado dele cometa, agora sim, uma fraude eleitoral. On your ballots, if you get the unsolicited ballots, send it in and then go make sure it counted. And if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they tabulate it very late, which they shouldn't be doing, they'll see you voted and so it won't count. So send it in early and then go and vote. And if it's not tabulated, you vote. And the vote is going to count. You can't let them take your vote away. These people are playing dirty politics. Dirty politics. Tudo considerado, o cenário que se desenha é o de uma eleição que vai demorar para ter o seu resultado apurado. E pior do que isso, existem boas chances de que a eleição seja judicializada. A coisa toda poderia ir parar na Suprema Corte, onde, aliás, Trump tenta emplacar a nomeação de Amy Barrett, que ainda tramita no Senado porque existem dúvidas sobre a legalidade da nomeação no meio do período eleitoral. Ter um reforço republicano na Suprema Corte ajudaria muito Trump, caso a eleição fosse mesmo judicializada. É muita confusão, até mesmo para os padrões das eleições nos Estados Unidos, só que fica pior. O FBI trabalha com a possibilidade de que as incertezas do processo eleitoral provoquem embates violentos nas ruas. O Washington Post avisa.
Embora o Departamento de Justiça monitore as eleições todos os anos para garantir que os eleitores possam votar, as preocupações das autoridades são maiores neste ano, em que a política tóxica se combina com a potencial incerteza em torno da contagem dos votos. Isso pode levar a manifestações violentas ou a confrontos entre facções opostas. Quem levar o histórico eleitoral dos Estados Unidos em conta e analisar bem o panorama desenhado para as eleições de 2020 pode desconfiar a possibilidade de que Trump se mantenha na Casa Branca, mesmo não tendo a maioria dos votos. É um desfecho possível, mas no qual muita gente nos Estados Unidos parece que não bota muita fé. É que existe uma corrida que o Trump já perdeu, a do dinheiro, o que é simbólico para um homem que gosta de se enquadrar no papel de magnata e negociador competente. A campanha de Trump teria arrecadado 248 milhões de dólares em setembro, contra os 383 da campanha de Biden. Essa diferença não sugere só que Biden vai poder, sei lá, imprimir mais santinhos. É muito mais do que isso. O dinheiro sugere uma potencial preferência de Wall Street pelo democrata. E a coisa fica ainda mais tensa para o Trump. É que, ao perceber essa diferença no financiamento das campanhas, senadores republicanos começaram a se afastar do candidato à presidência. Isso em nome da própria sobrevivência política deles. O New York Times conta: enfrentando números sombrios nas pesquisas e uma enxurrada de dinheiro e entusiasmo dos democratas, que colocou em perigo sua maioria no Senado, os republicanos do Capitólio estão começando a se distanciar publicamente do presidente. A mudança, menos de 3 semanas antes da eleição, indica que muitos republicanos concluíram que Trump está caminhando para uma derrota em novembro. Diante desses prognósticos não muito otimistas, Trump segue a campanha dele ao estilo dele. Num comício recente, justificou a falta de recursos na campanha, dizendo que as coisas estão desse jeito porque ele não aceita o dinheiro sujo ou os interesses de Wall Street. Na mesma oportunidade, ele acusou os adversários de celebrarem a notícia de que ele estava com Covid. And many of them were so happy. 2 weeks ago they heard Trump tested positive. They were so happy. And then I got out like right away, here I am. Até aí, tudo nesse comício foi mais do mesmo. Acontece que, nessa oportunidade, ele cogitou pela primeira vez a hipótese de uma derrota. Era só uma brincadeira, mas daquelas que podem sim ter um fundo de verdade. I shouldn't joke because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Rafaela, que manda uma homenagem para o irmão Enzo. Diz ela: Enzo, você é uma pessoa incrível, mesmo sendo meu irmão mais novo. Todos os dias você me ensina tanta coisa sobre o universo e a vida. Obrigada por ser uma inspiração, por me apoiar sempre. Você é a melhor parte da minha vida, minha luz, o motivo pelo qual eu estou aqui. Amo você. Beijo, gente. Valeu!